Oremos. Santo Deus e amado Pai, gratos somos por termos... Capítulo 6, onde estávamos agora pouco na adoração infantil, versículo 24. Amém? Onde diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Amém? Amados, este verso traz uma introdução ao hino que iremos entoar ao nosso Deus agora, de número 314. Se Ele não for o primeiro. Todos de pé, por favor. Amém. Vamos louvar a nosso Deus. É algo que chega a ser visível de tão grande que é a tentação quando você decide servir a Deus.
E esse não é o motivo, mas é porque Satanás está irado contra aqueles que desejam servir a Deus de uma maneira íntegra e servir a Deus de uma maneira verdadeira, assim como Ele nos pede. Então, é notório isso. Mas esta mensagem de hoje, pode colocar o filme, fica à vontade. Eu gostaria que vocês se conectassem um pouco com o tema, porque a gente está chegando hoje, né, ao fim deste livro. Ao fim no sentido do fim de uma leitura. Não somente ao fim da leitura deste livro, mas também o fim deste estudo. Então, irmãos, se vocês têm alguém que vocês querem dar um presente e essa pessoa está longe de Deus, longe de Cristo, eu escolho 3 presentes para que vocês possam presentear alguém. O primeiro é esse livro, a Palavra de Deus. O segundo seria uma lição exemplar, a lição da Escola Sabatina. E se vocês puderem dar um exemplar deste livro. Poder ter lido este livro e essa lição durante esse ano e o ano passado, confesso que não li todo, mas o pouco que eu pude ler já me trouxe grandes riquezas para a minha vida. E se isso trouxe riquezas para a minha vida, imagina o que pode fazer na vida de mim. Consumir verdadeiramente este livro junto com a Bíblia Sagrada. Essa mensagem de hoje, eu quero que vocês imaginem algo que eu vou colocar numa primeira imagem aqui, Micaela. A imagem de um tribunal. Mas por que um tribunal? Vamos lá. Imagine se você vê um tribunal, onde temos no tribunal um juiz, temos um advogado e temos um réu. É o que se precisa inicialmente para que um tribunal possa acontecer ali uma audiência. Claro, tem as testemunhas, né? E tudo mais. Só que aí eu vou contar uma história fictícia desse réu. Esse réu ele cometeu coisas inexplicáveis, coisas que agora ele está diante da lei, nesse tribunal, e ele precisa não só prestar contas, né, a respeito desta lei, mas ele precisa pagar por esses crimes que ele cometeu. Ele cometeu coisas inexplicáveis. Então, uma hora que ele está ali nesse tribunal para que a lei seja cumprida, né, tem um porém. Na questão de arrependimento, para ele já é tarde, porque ele já cometeu o que ele está sendo sentenciado nesse momento. Então já está tarde para esse arrependimento. Uma assinatura, né? Um tribunal, onde essa pessoa teve sua sentença e agora não tem mais volta. Ele vai ficar preso pro resto de sua vida. Não tem fiança, não tem fiador, até mesmo seus advogados de defesa não tem mais como defender. Então, para ele, a lei é o fim. Vamos montar um cenário deste tribunal, biblicamente falando, não do tribunal, mas do que pode se vir antes desse tribunal. Eu vou pedir para que vocês abram, porque eu acredito que todos aqui já leram. Lá em Apocalipse 16, a gente tem uma breve descrição das 7 últimas pragas que seriam, que foram, aliás, derramadas sobre o Egito. Onde a gente tem ali uma grandiosa nuvem de coisas ruins, pragas que foram derramadas, mas a gente vê algo esplendoroso. O povo de Deus, ou seja, os fiéis sendo protegidos. E olha que coisa maravilhosa. Será que a gente pode ver, André, fora de Apocalipse, essa defesa desse povo? Sim. Vamos abrir em Daniel 12, versículo 1. Se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do seu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja,
resumindo um pouco o verso, mas não desmerecendo a palavra de Deus, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. Exatamente. Mas então, amados, isso quer dizer que até que Jesus volte, nós sofreremos aflições, passaremos por dificuldades, passaremos por provas difíceis até. O profeta do Senhor vem dizendo no livro Grande Conflito que no momento em que o povo de Deus for provado, ele será firme e fiel até o fim. Mas aí está falando do povo de Deus. E o que falta para cada um de nós? Isso eu digo de mim mesmo, para cada um de nós estarmos nessa lista desse povo de Deus. Então eu peço que cada um de vocês, inclusive eu primeiramente, eu não posso ser hipócrita de dizer, vocês precisam examinar a vida de vocês. Eu digo de mim mesmo, eu preciso examinar a minha vida e ver se eu estou sendo digno. Eu perguntei para mim, Maurício, irmão Maurício, você já se sentiu alguma vez indigno de estar fazendo um serviço ao Senhor? E quantas das vezes eu já olhei para mim e disse, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Então isso que cada um de nós precisamos olhar, ou seja, antes de olharmos a vida do próximo, olhe a sua. Cada um de nós tem um espelho em sua casa, eu acredito. Nem que seja aquele pequenininho, amarelo que tira a barba, mas tem. Então olhe para si, pois é olhando para si que você vai conseguir ver se o caráter de Jesus está em sua vida. E isso eu digo para mim também. Vamos seguir. Mas se a gente permanecer fiel a Deus, ou seja, permanecermos fiel ao nosso Senhor, qual será o resultado? Vamos ver isto na Bíblia. Vamos para Apocalipse 3, versículo 5. Aqui, embora seja uma carta escrita a uma das igrejas, no caso aqui a igreja de Sardes, lembrem-se, amados irmãos, que a palavra de Deus é única, ela não tem sombra de variação. E se a gente analisar durante esse período das igrejas aqui, em todo momento trata-se de falar sobre um vencedor, aquele que permanece fiel até o fim. Então vamos tomar esse exemplo como o que Deus tem preparado para nós. Apocalipse 3, versículo 5 diz: o vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que maravilha. Nós vemos aqui uma promessa de Jesus Cristo falando sobre aquele que permanecer fiel, aquele que será o vencedor. Mas como é que você é o vencedor? Você só é o vencedor se você lutar, ou seja, se você permanecer nessa batalha até o final. De que adianta você permanecer nessa batalha, lutar, quando chegar no final, na beira da praia, morrer afogado? Como alguns dizem para mim, eita André, mas rapaz, passamos a vida toda plantando, quando chega o momento de colher, quando chega na beira da praia, morrendo afogado, porque agora você não pode trabalhar com saúde. Eu falei, meu irmão, eu não morri, eu saí da praia. Você pode achar que eu posso estar afogado, mas não. Então, amados, o que é que tranquiliza? Eu já perguntei para mim quando eu estive preparando esse sermão, mas o que tranquiliza cada um de vocês? O que dá certeza para vocês no tempo da angústia? Angústia é essa a qual vimos na recapitulação da lição, que pode estar estudando suas casas, né? O que nos traz uma certeza? A certeza de proteção divina neste momento de angústia que será como nunca visto antes. O que tranquiliza cada um de vocês? Eu particularmente tenho um verso que foi o que mudou minha vida. Naum capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é a fortaleza e reconhece aqueles em que nele se refugiam. Mas e cada um de vocês? Além de ter um verso predileto, né? Aquele verso que mudou sua mente, aquela palavra de Deus que te mudou, o que mais vocês têm como um alicerce que pode mudar cada um de vocês?
Quem se sentir à vontade, quiser falar, fique à vontade. Hoje não serei somente eu e Deus que irá falar. Vocês podem ficar à vontade, meus irmãos. Bom, vamos dar uma passeada na Bíblia, como eu aprendi, que assim seria o estudo da palavra. Você vai ler um verso aqui, um verso ali. Vamos lá em Salmos de capítulo 27, no seu verso 5. Amém? Que diz assim: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Eu lembro também de Isaías, o versículo do PG da irmã de Maria, Isaías 26:4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amados, por que eu estou trazendo esses versículos? Não porque simplesmente alguém pode chegar para você e dizer, confia em Deus, porque é uma rocha eterna, Ele pode te manter firme até o fim. Não é por isso, é simplesmente porque quando Deus repete várias vezes algo tão parecido, o que será que Ele está querendo dizer com cada um de nós? André, abre teu olho. Abre teu olho, tu tem que confiar em mim, tu tem que confiar nesse povo que está dizendo essas heresias aí não. Confia no que Deus diz, confia no que eu estou dizendo na tua palavra. Então, quando Deus está insistindo em cada um de nós, todos os dias, mostrando ali a sua palavra, mostrando a sua verdade, amados, abram o olho. Eu preciso abrir os meus olhos também. Vamos aí no Salmo 91, que eu acho que é conhecido de cada um de vocês. Um salmo muito conhecido, mas alguns não sabem onde ficava. Salmo 91, do 1 a 11, pode ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do temor noturno, nem da seta que foi de dia, nem da peste que se propaga nas terras, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, ó Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu espírito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém. Amados, a gente não terminou o salmo, mas vocês prestaram atenção que em todos estes versos que a gente leu, a gente vê exemplos claros de que Deus, Ele observa aquilo que a gente faz. Vocês viram que Deus, Ele diz claramente, eu sou uma fortaleza, vocês podem se firmar aqui. Imagine um barco que está no mar e ele de repente está chegando ali na praia. Só que a gente sabe que esses navios grandes, eles não podem chegar na praia, senão eles vão ficar à deriva ali, né? Vão encalhar. O que eles fazem? Antes de chegar, eles colocam uma âncora. Eles se firmam ali para que eles não vão de um lugar para o outro, nem voltem para o mar e nem cheguem a encalhar na praia. Dessa mesma forma, a nossa âncora deve ser Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se firmarmos nos conselhos dele, de suas palavras. E por quê? Apocalipse 3, novamente, vamos lá. Mais uma vez.
embora seja uma carta, essas palavras precisamos entender que elas são para nós também. Porque essas fases da igreja, embora ela venha chegando, até chegar lá ao céu, onde estaríamos profeticamente estar hoje, nós precisamos ler isto aqui, que diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para exterminar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei como que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o seu novo. Amados, até aqui a gente construiu um cenário onde a gente vê os momentos de angústia, os momentos de tribulação, momentos de provação, até chegar ao momento onde temos uma real certeza de que, se confiarmos nos conselhos deste advogado, nós conseguiríamos chegar até o fim deste tribunal e seríamos salvos, seríamos absolvidos, podemos assim dizer. Mas eu vou me pôr no lugar do réu. Irmão, volte a ler a imagem do tribunal novamente. Eu vou me pôr no lugar do réu, aonde o cenário é o seguinte: mesmo com essas promessas, digamos que eu, que sou o réu, decidi não seguir aquilo que o advogado pediu. Não decidi de jeito nenhum. E agora vamos trazer este tribunal para a nossa vida nos dias de hoje. E, simbolicamente, para que possamos entender, vocês são os testemunhas. E vocês vão testemunhar um pouco deste tribunal. Digamos que eu sou réu, decidi não seguir esses conselhos e decidi simplesmente viver a vida como eu queira. Decidi, com licença da palavra, decidi me prostrar com tudo aquilo que não presta. Decidi beber o vinho dessa prostra da maneira como eu quisesse. Decidi não viver a vida como Deus pede. Obrigado. Parece que você estava adivinhando. Então eu decidi me embriagar com o vinho desse mal. A próxima imagem. E agora eu me vejo num dilema. Quem já viu essa imagem? Acho que alguns já, se não viram, mas já ouviram, né? Eu me vejo num dilema. E estou numa divisa, Uma divisa de caminhos onde eu tenho que tomar uma decisão. Eu ainda posso tomar essa decisão. Só que eu tomei a decisão. E a decisão foi de seguir um caminho fácil. O caminho que está limpo. O caminho que está asfaltado. E uma vez que eu decidi seguir esse caminho, eu decidi continuar uma vida perdida, que me leva a algum lugar. Porque eu não estou nem aí que lugar é esse. E se eu não estou nem aí que lugar é esse, eu só quero curtir minha vida. Não vai dar em nada mesmo. A vida é só essa. Mas, irmão André, como é que você está se colocando no lugar deste réu? Porque seria hipocrisia demais eu simplesmente falar vocês. Então eu preciso colocar eu em primeiro lugar nessa questão. Então, uma vez que eu decidi continuar no pecado. Vocês lembram daquela imagem do tribunal? Pois é, agora a gente está lá de volta. Esses dois caminhos, meus amados, quem estudou a lição da escola sabatina e prestou atenção na recapitulação, eles levam a dois lugares. Não são dois lugares iguais.
Mas o título deles são: eles levam para 2 eternidades. Mas como assim, irmão? 2 eternidades? Só tem uma. O tema deste grande conflito são 2. A primeira eternidade te leva à vida eterna. A segunda eternidade te leva à morte eterna. E aí? Qual eternidade eu devo escolher agora? Eu não estudei, não estou nem aí, eu sou aquele rebelde, não estou nem aí, eu vou escolher o que eu quero, a facilidade, os deleites dessa vida, os prazeres dessa vida. Então, eu vou escolher isso aqui, está mais fácil para mim, não preciso lutar, eu não preciso de nada, vai ter tudo na mão. Esse negócio eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que servir a Deus. Não sai para mim, não sai. Quantos de nós não já vimos amigos, irmãos, parentes de outras religiões, das mesmas, dizerem essas palavras? Vocês estão vendo a obra de conflito? Isso aqui, ó. Essas 2 eternidades. O final é um só. Para quem escolhe esse caminho da morte eterna. Sem saber, muitas das vezes. Mas o sem saber no sentido não que eles não sabiam, mas sem saber o resultado final, claro. Mas aí, como eu disse, temos esse cenário montado e mudamos os personagens, né? Onde Jesus Cristo é o advogado, o juiz, o réu sou eu, como eu disse. E agora eu estou diante do trono do Cordeiro, do tribunal. E já não há mais tempo para mim. E se não há mais tempo para mim, é porque o tempo da graça finalizou. E se o tempo da graça finalizou, a porta da graça se fechou. E a sentença do juiz está prestes a ser dada. E aí? Que sentença será que eu vou receber? Porque eu escolhi o caminho mais fácil. O caminho que me leva ou que me mantém na perdição. Que sentença, meu Deus? Agora sim, imagine se vocês, sentados nesse mesmo tribunal, não como testemunhas, mas como réu. Mas aí você fala, mas irmão André, você não pode dizer isso. Você está querendo dizer que nós estamos numa vida errada? Não. A misericórdia de Deus é apenas uma simbologia para que a gente possa colocar as nossas mentes neste cenário. Então, cada um de nós somos os réus, cada um de nós estamos em um tribunal. E agora a sentença está prestes a ser lida. Lembrando, não dá mais tempo de se arrepender. Já passou esse momento. E agora? Eu não serei o juiz, mas eu vou ler a sentença que Deus dá nesse momento. Vamos ler? Apocalipse 20, versículo 9. Nós vamos relembrar. Que diz assim: marcharão então pela superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui por acaso fala que eu, o réu, irei para o inferno? Aqui por acaso diz que eu estarei sofrendo eternamente por ter escolhido o caminho da morte eterna? Aqui está dizendo unicamente, amados, que aquele que decidir esse caminho será aniquilado. Não porque Deus não presta, mas porque você decidiu isso. Eu decidi isso, eu tive a livre escolha de decidir ou não, ficar ou não, ir ou não, reconhecer ou não. Então, amados, o que eu quero dizer para vocês é que o momento desse grande conflito chega ao fim. Aqueles que puderam ler o final, a última palavrinha deste livro, o último capítulo, que vem dizendo: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existem. Nesse sentido desse tribunal aqui, a sentença já foi dada. Só que quem já estava salvo não passou por ele. Nesse tribunal aqui não passou.
que já foi absolvido antes. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: qual foi a solução de Deus para acabar definitivamente com o pecado? Quem se arrisca? Destruir os pecadores. O pecado. Antes de tudo isso, como a gente disse no final da recapitulação da lição da escola sabatina, Deus precisa convencer, entre aspas, todos de que Ele é justo. E como? Mostrando a cada um de nós de que há uma salvação através desse Evangelho, mostrando que existe uma solução, de que você não precisa ficar nessa vida. Eu não preciso ficar nessa vida até o fim dela. A salvação, a cura para aquele caminho errado é Jesus Cristo. Então, para que Ele mostre que Ele é justo, Ele precisa mostrar. Só que agora estamos no momento deste tribunal celestial onde finalmente todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer essa justiça divina. E até mesmo Satanás e os seus anjos vão reconhecer que nunca, jamais sequer houve uma só justificativa, uma só desculpa para toda aquela rebelião que foi formada. Sabe essas desculpas? Mas não dá para mim ir no culto, mas não dá para eu ir, não dá para eu servir, não dá para eu louvar. Gente, como diz Hebreus, Romanos, vamos servir a Deus, vamos prestar um culto a Ele com o melhor que nós pudermos. De que adianta eu dizer assim, agora porque eu não vou em qualquer hino, tanto faz. Para Deus, gente, tanto faz. Eu estou falando só disso. Só estou falando disso. Mas o que eu quero dizer é que agora que esse grande conflito terminou, a nossa serva nos diz algo muito interessante que está na lição da escola sabatina, lá na sexta-feira, estudo adicional, e também no final do livro Grande Conflito. Ela diz o seguinte: então o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. Deixa eu só abrir aqui, porque a mensagem está mais completa aqui. Para não ficar incompleta. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não mais existe. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e de felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Isso está no livro Grande Conflito, na página final, o último capítulo. Se puder ler o capítulo inteiro. Amados, se esse grande conflito chegou ao final, quem participou do PG essa semana? Louvado seja Deus. Eu vou aproveitar que vocês participaram do PG, mas os que não participaram vão participar agora. Vou dizer por mim. Lição de número 13, a última lição do PG, que vem dizendo o seguinte: esse seria a pergunta quebra-gelo, né, irmã Márcia? Que tem? Só que como ela estava com visitas, aí a gente fez uma outra lição. Eu apresentei tudo. Você não fez mal, mas a gente vai estudar junto agora. Não estudar, mas ter uma pequena prévia, que diz o seguinte: em companhia de quem você gostaria de receber Jesus no glorioso dia da vinda? E aí, o Trabalhando Juntos diz: faça uma lista de pessoas que você gostaria de ver no céu, mas estão longe de Deus, de Jesus. Ore por elas e diga-lhes que você gostaria de viver com elas no céu. Isso são suas orações. Mas aí, amados, eu peguei essa lição do PG e pensei o seguinte:
oração a Deus, se pondo de joelhos, pare para pensar. Em companhia de quem você gostaria de receber Jesus no glorioso dia de sua vida? Mas a resposta que eu tenho para essa pergunta é o seguinte: Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que eu possa vê-lo no dia da vinda, não para o caminho errado, não para a morte eterna, porque a promessa diz que todo olho verá, Senhor Deus. Então, Senhor, meu Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de minha vida, para que eu possa vê-lo e estar contigo na eternidade, para então assim poder estar junto daqueles que eu necessito e quero muito estar ao lado deles no dia de sua vinda, Senhor Deus. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta do PG. Não somente as pessoas que querem estar próximas dela, minha família, irmã Márcia, irmão Ranço, todos vocês aqui. Mas e se eu não parar para olhar naquele espelho laranjinha que tira a barba, não parar para olhar para a minha vida? Se eu sou digno de estar no dia da volta do Senhor, para estar com Ele eternamente. Então, amados, será que estamos dignos de entrar neste reino? Ainda continuando a mensagem, agora foi algo que veio em minha mente agora, para a honra e glória do Senhor. Na lição de quinta-feira, a gente passou um pouco breve, né? Justos e injustos estarão vendo, né, a glória divina desse Senhor, mas os injustos, ou os ímpios, veja só que interessante. A nossa profeta diz o seguinte: logo que os livros de registro são abertos e o olhar de Jesus incide sobre os ímpios, eles se recordam de todo o pecado cometido, veem exatamente onde seus pés se desviaram do caminho da pureza e da santidade, precisamente até onde o orgulho e a rebelião os levaram à violação da lei de Deus. As sedutoras tentações que estimulam sedento ao pecado, as bênçãos pervertidas, os mensageiros de Deus desprezados, as advertências rejeitadas, as ondas misteriosas, as ondas de misericórdias rebatidas pelo coração obstinado. Impenitente, tudo parece como escrito em letras de fogo. Ela continua dizendo: todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa, ou seja, não há advogado para lutar contra você a seu favor. Estão sem desculpas, e a sentença da morte é eterna, pronunciada contra eles. Amados, se vocês creem, primeiramente, na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e se vocês também creem no espírito de profecia, é claro que a palavra de Deus e as vivências do dia a dia nos trazem ensinos que apontam que esses ensinos do espírito da profecia estão corretos e trazem uma luz para essa luz maior que é a Bíblia Sagrada. Então, amados, cada um de nós possamos crer nisso, que possamos viver uma vida de santidade, independentemente, Senhor Deus, eu digo isso agora de todo o meu coração, independentemente de roupa, independentemente de qualquer coisa. E eu vou dizer por quê. Quem teve o prazer de estudar ainda a lição 4, o estudo adicional, ou seja, sexta-feira, dia 26 de abril, olha como foi longe, onde a gente tem uma carta, que a citação diz o seguinte, né? Isso também é do livro Grande Conflito, página 88 e página 89, livro Grande Conflito. Se der diferença, vai mudar uma página ou outra por conta das versões. Há um padre que havia se tornado discípulo do Evangelho, Hus, falou com profunda humildade dos seus próprios erros, acusando-se, ou seja, ele mesmo se acusou de ter sentido prazer em usar
vestimentas suntuosas e ter gastado horas em ocupações fúteis. Acrescentou então estes comoventes conselhos. E agora eu peço que vocês prestem atenção nessas palavras. Que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem a sua mente. E não que a posse de benefícios e bens. Cuidado para não adornar a sua casa mais do que a sua alma. E acima de tudo, dê atenção ao edifício espiritual. Seja piedoso e humilde com os pobres. E não consuma seus bens em festa. Ou seja, não gaste tudo que você tem em vão. E você sabe o que é o tudo que cada um de nós temos? A salvação. É um dom gratuito de Deus que é a vida eterna. Então, por que gastar todo o tempo do nosso entendimento e conhecimento com coisas fúteis? Sabe que o Senhor ainda diz no livro Grande Conflito, no finalzinho, que agora, neste momento, onde o grande conflito terminou, as grandes mentes brilhantes, as mentes de cada um de nós, sábios, estudiosos, vão estar agora na eternidade, com toda a sua cegueira que tinham antes. Agora seus olhos estão abertos, e além de seus olhos estarem abertos, agora a sua mente não está mais pervertida pelo pecado, e agora estão purificados e podem pensar e contemplar toda a criação do poder divino de Deus. Então imagine você, que é estudioso, que é um professor, que é uma professora, que é um advogado, que é, enfim, agora você está com todo o seu conhecimento livre, porque Deus vai te conceder isso. Então de que adianta perder tempo com coisas fúteis, sendo que lá sim, na eternidade, depois de claro, estaremos com todo o nosso poder de pensamento, todo o nosso poder de realizar coisas, tudo aquilo que a gente almeja, a gente vai estar livre para tudo isso. Mas se continuarmos pensando em estarmos focados em coisas fúteis, tudo aquilo que não edifica a nossa vida espiritual, não nos leva à salvação. Qual é o nosso resultado, gente? Será que a gente vai ficar, primeiramente, vou ficar naquele caminho errado? O caminho mais difícil é o caminho que leva à salvação, porque o próprio Deus disse: neste mundo tereis aflição. Então, amados, eu convido vocês, neste momento, a ficarmos de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Mais uma vez, vamos orar. Senhor.
Muitos que dizem crer na mensagem do terceiro anjo, mas que não foram santificados por obediência da verdade, abandonarão sua fé. E fileiras não amontoarão neste culto. Então, amados, lembrem-se, adorem a Deus, adorem aquele que fez os céus e a terra, a fonte das águas e tudo aquilo que nas águas. Quando a gente vai para Êxodo 20, versículo 11, a gente vê quem é esse Deus criador. Ali no versículo 8 até o 11, fala do quarto mandamento, o único mandamento que aponta que Deus é criador. Assim como essa mensagem de Apocalipse nos manda adorar aquele que é criador, então a sua lei também aponta quem é esse criador. Então, amados, louvado seja Deus por este momento, que possamos entender que nesse ponto de estudo o grande conflito terminou, mas no momento em que esse grande conflito terminar, em qual estrada eu estarei? Essa é a pergunta de hoje. Em qual estrada estaremos? E lembre-se, assim como qualquer caminho como esse para chegarmos à nossa igreja tem pedras, o caminho do Senhor também vai ter. Mas são essas pedras que a gente precisa pegar para edificar este caminho até o Senhor. Essas pedras muitas das vezes são dificuldades, são provações e coisas espirituais que não enxergamos. Mas, amados, se hoje ou esta manhã você compreendeu que você está no caminho errado, assim como eu também vejo que às vezes neste caminho, eu peço a você que neste momento ore comigo, mas também você que está no caminho certo, permaneça, pois a vitória é certa. Que susto, está tudo bem, irmão? Grandioso Deus e Pai, mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui, Senhor Deus, para ouvir aquilo que tua voz tem a nos dizer. Mas eu te peço firmemente, Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, para que possamos estar na eternidade junto com o Senhor e junto com aqueles que o Senhor sabe que estará e que estão neste momento com o livro, com o seu nome escrito no livro da vida. Mas, Senhor Deus, te peço, ajude-nos a nos mantermos firmes até o fim, pois sabemos que a coroa da vitória será dada àquele que será o vencedor. Então, Senhor Deus, conceda-nos por tua graça, bondade e misericórdia, por todos os dias que estamos vivendo aqui nesta terra, que possamos estar, sim, pisados com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu, Senhor Deus. Amém, Jesus. Pelo doce nome de Jesus, meu Pai, e por todos os irmãos que aqui estão e aqueles que estão em suas casas, eu peço por cada um de nós, Senhor Deus, mas que em nome de Jesus, todos nós possamos viver uma vida assim como o Senhor nos pede,